Menos é mais. Um princípio simples, mas que se aplica a várias áreas da nossa vida. Essa expressão, menos é mais, está ligado a uma ideologia, a gente pode até chamar de ideologia, chamada minimalismo, que se aplica a várias áreas da sociedade, do comportamento humano, como por exemplo, artes. A gente tem no designer a influência muito grande do minimalismo nesse ano de 2018, a gente percebe isso também no cinema, a gente percebe isso na moda, a gente percebe isso, por exemplo, na gestão do meio ambiente, é uma das coisas que nós vamos falar a respeito disso hoje também. A gente percebe o conceito do minimalismo quando a gente se refere ao consumo, falamos isso na semana passada, a respeito da consciência desse consumismo que a gente vive, esse excesso de consumo, e que não é só uma característica mais das mulheres, até fruto desse tabu, desse preconceito que nós homens temos, mas todos nós, homens e mulheres, nos tornamos consumistas compulsivos diante de uma sociedade dos excessos. Tudo é levado ao exagero. A gente percebe isso em vários nichos, em várias esferas da vida humana, o quanto a ideia de se exceder contaminou a nossa vida. A gente percebe até num detalhe mínimo, como por exemplo, os nossos hobbies. O que era para ser uma coisa para preencher o nosso espaço, trazer lazer, entretenimento, acaba dominando as pessoas em função do excesso. A gente está vendo hoje nos álbuns de figurinha, não é verdade? A ansiedade para completar um álbum se a Copa do Mundo é só em julho, né? A gente percebe isso numa sociedade de consumo, a gente percebe isso nas relações interpessoais, nós percebemos isso na relação familiar, quando a gente percebe os filhos sempre exigindo dos pais algo a mais, algo a mais. A gente percebe isso na cultura de entretenimento, que joga para a gente uma carga tão grande de coisas que nós não temos tempo para absorver, e isso gera ansiedade. A série de televisão talvez seja o maior exemplo disso, né? Do quanto nós consumimos. Termina uma série nova, quando está terminando já sai outra, os seus amigos de trabalho estão falando da outra, e o cara chega lá e fala que assistiu 10 episódios no final de semana, você não conseguiu assistir um, e você está desesperado, fica até tarde. Não sei se você faz como eu, assiste até tarde, depois no outro dia fica extremamente arrependido, né? Quando acorda de manhã, porque tudo é levado ao excesso. A gente entra lá, por exemplo, no Netflix e gasta mais tempo escolhendo o que a gente vai assistir, né? E às vezes indeciso, mas isso que assisti e vai, porque tudo é levado ao exagero, tudo é levado ao extremo. E o minimalismo, e eu tenho que abrir meu coração e dizer que nesses últimos anos eu tenho me aproximado muito desse conceito, tem a ver com algo ou alguém que é adepto daquilo que é simples e elementar, que busca, no conceito da simplicidade, a essência da vida, dos relacionamentos. Há um documentário no Netflix, não fique ansioso para assistir, chamado The Minimalist, que fala sobre um movimento de dois rapazes em relação ao consumo, à cultura de consumo americana, uma crítica, assim como há outros documentários no YouTube e nas redes sociais, livros que hoje se referem ao conceito do minimalismo. Agora, há uma conexão muito próxima, há alguns elementos de contato com o Evangelho. Principalmente se a gente olhar para a vida de Jesus e perceber que Jesus era alguém que fez a opção por uma vida simples, por uma vida humilde, por uma vida onde os relacionamentos estavam em prioridade à agenda religiosa. A gente percebe que na vida de Jesus e também de outros personagens bíblicos, como João Batista, havia o conceito da saciedade, da satisfação com aquilo que é pouco, com aquilo que é mínimo. E nós, ao contrário disso, temos o desejo sempre daquilo que é mais, daquilo que é grande, daquilo que tem como excesso. A gente não consegue, parece que há uma adicção em nós, uma dependência daquilo que é muito. Livro, formação acadêmica, são os bens materiais, tudo nos é levado àquilo que é a potência máxima. Até o amor, Escobar diz que é levado à potência, porque as pessoas não conseguem se relacionar de forma saudável, elas são levadas ao máximo daquilo.
E um dos conceitos que nos dias de hoje há uma reflexão muito grande a respeito do minimalismo, diz respeito ao meio ambiente. Porque esse consumo exagerado, porque esses excessos estão gerando um prejuízo ambiental. Tem gerado lixo, tem gerado consequências trágicas à vida humana, ao meio ambiente que nós estamos inseridos. Então eu queria falar sobre o tema menos lixo, mais exemplos, e fazer uma conexão com o ser humano integral, que o lixo ele acaba sendo simbólico no aspecto de que toda a nossa vida, se não tomarmos cuidado, produz resíduo, produz lixo. E eu quero ler com você o texto de Gênesis, o relato da criação, lá no capítulo 2, versículo 15, a gente tem na narrativa bíblica de Gênesis, uma expressão que muita gente interpreta de uma forma equivocada, como se fosse uma autorização para explorar, para danificar, para usufruir sem nenhuma responsabilidade daquilo que Deus nos presenteou, na criação, através da sua manifestação. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Essa expressão guardar, nas traduções, diz respeito a um conceito que vai talvez além da nossa cultura. O termo é imechelet, que traduzido significa guardar, cuidado, governo. Há uma outra expressão traduzida como mordomia, e talvez aqui está a dificuldade na nossa língua, que mordomia, no nosso entendimento, é o quê? É prazer, é ser servido, né? Poxa, que mordomia é essa? Que privilégio é esse? Mas o conceito de mordomia também diz respeito ao outro, não só me servir, mas servir ao outro, cuidar. E o governo aqui não é uma autorização no texto bíblico para que o ser humano possa submeter a criação aos seus desejos. Não é a ideia do governo que submete o outro, mas é a ideia do governo que cuida, que guarda, que tem cuidado. E Deus deu esse presente ao ser humano, que é a possibilidade de cuidar, de guardar a natureza. E aqui nós temos uma compreensão religiosa um pouco perigosa, porque a gente foi criado, e eu fui criado num ambiente religioso, com aquela ideia de que nós somos forasteiros aqui, não é isso? Nós somos cidadãos do céu. Então tem muita gente que acha que essas afirmações tiram de nós a responsabilidade daquilo que nós temos hoje. Principalmente porque a Bíblia fala em redenção de todas as coisas. A Bíblia fala redenção, inclusive da criação. E se ela fala da redenção da criação, é porque existe um papel para mim e para você, uma responsabilidade no cuidado com a natureza, no cuidado com o meio ambiente. Agora, a reflexão de hoje, partindo desse conceito imechelet, que traduzido significa mordomia, cuidado, é a respeito daquilo que nós produzimos enquanto seres humanos. A ideia de que a gente produz muito lixo. Por exemplo, olha só algumas informações, depois nós vamos fazer algumas conexões aqui com a nossa vida. Há uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a BRELP, diz que em média cada brasileiro gera 383 quilos de lixo por ano. Você, eu, cada um de nós produz 383 quilos de lixo por ano. Você nunca se perguntou para onde esse lixo vai? Você nunca parou para pensar, e aqui até uma reflexão filosófica, que uma sacolinha de supermercado vai viver mais do que você? Muito mais do que você? 383 quilos de lixo. Olha uma outra informação. Cerca de 1,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico mundial são gerados pelo setor de informática. Tudo isso proveniente do Brasil. E desse número, 1,4 milhão, só é reciclado 2%.
O Brasil ainda despeja 30 milhões de toneladas de lixo por ano. E os números gerais dizem respeito a isso. A Terra tem 7,4 bilhões de habitantes, 510 milhões de quilômetros quadrados e 1,3 bilhões de toneladas de lixo. 1,3 bilhão, perdão, de toneladas de lixo. Aí você me pergunta assim, para onde vai esse lixo? Não vai para lugar nenhum. Porque é um conceito interessante que eu descobri lendo. Tem um livro do Leonardo Boff chamado Saber Cuidar, que traz alguma dessas informações. Ele faz a citação dessa afirmação, e não há um autor, não há um pai da frase, mas é um conceito que diz assim: do ponto de vista do planeta, não existe jogar lixo fora, porque não existe fora do planeta. E isso, de uma forma, tem que impactar a nossa consciência. Não existe fora. Não tem como esconder. Embora esteja distante dos nossos olhos, para alguns, é uma realidade que a gente não pode colocar embaixo do tapete, que a gente não pode se isentar desse cuidado para a nossa vida. E que eu, como pai, preciso, quando eu vejo meus filhos consumindo, principalmente que algumas coisas eles consomem de forma errada, né? Eu digo sempre que, por exemplo, Yakult eles consomem de forma totalmente errada. Eles tiram um lacre inteiro e tomam num gole o Yakult. Não pode fazer isso. Você tem que fazer um furinho, pequenininho, e tomar como um conta-gotas. Igual esses conta-gotas que inventaram agora, que nunca sai gota. Tem que tomar assim, daquele jeito. Igual a gente fazia, apreciar. Eles consomem então com pressa, porque tem em casa, e eles não pensam no plástico, no papel, no resíduo, e nós também não pensamos nisso. No impacto disso. E talvez você está pensando assim, será que o Caio está dando uma palestra, não é nem a minha área, aqui nós temos pessoas como Ivan, que são especialistas da área, o que ele quer conectar com a minha vida? Estou ansioso para ver isso. A conexão se estabelece porque no meio ambiente há uma reflexão profunda sobre a maneira que nós vivemos. Há um conceito que diz respeito a suprir necessidades da geração presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras. Bom, se essas pessoas estão refletindo sobre isso, elas nos levam a duas considerações importantes em conexão com o texto. Se os estudiosos do meio ambiente estão dizendo que é preciso suprir as necessidades da geração presente, sem afetar as possibilidades das gerações futuras, é porque é uma reflexão importante aqui para o nosso comportamento. E que tem tudo a ver com o princípio bíblico de Gênesis, sobre o cuidado com o planeta, com o meio ambiente. Em primeiro lugar, a reflexão do texto nos coloca diante do fato de que é preciso avaliar a maneira que nós estamos vivendo hoje. Vou perguntar de novo, e aqui eu vou entrar com a teologia reformada. É preciso avaliar como nós estamos vivendo hoje. A compreensão bíblica reformada sobre a vida se dá de forma integral. O ser humano como todo. E isso nos faz compreender que o Evangelho, ele se estende a toda a nossa vida, em todas as áreas. Que a mensagem do Evangelho impacta a minha vida não só em alguns segmentos religiosos, espirituais, mas ela impacta toda a minha vida. E impactando toda a minha vida, também me conecta à preocupação com a questão da natureza e a maneira que eu vivo. A questão é, como eu estou vivendo e se eu estou vivendo de uma forma destrutiva. E aqui eu quero usar o lixo também como uma metáfora. Porque tem muita gente que produz lixo de uma forma integral. Não só produz lixo no sentido técnico, mas produz lixo na maneira que vive de uma forma tóxica. A maneira que nós vivemos hoje influencia as pessoas que estão à nossa volta. Essa é a reflexão. A maneira que eu me comporto hoje vai impactar aqueles que estão à minha volta. Essa é a reflexão numa vida integral. A gente não percebe isso, o quanto o meu comportamento influencia as pessoas que estão à minha volta. E eu falo isso como pai, porque eu sei e penso muito nisso, talvez seja uma das responsabilidades maiores da paternidade,
é o fato de que o nosso comportamento influencia diretamente a vida dos nossos filhos. Diretamente. A minha rotina, a minha alimentação, o meu comportamento, as minhas atitudes, a maneira que eu me relaciono com as pessoas, a maneira que eu me relaciono com a sociedade, as minhas opiniões políticas, religiosas, tudo isso influencia quem está à minha volta. E nós não pensamos nisso. Não há nenhuma reflexão diante da nossa agenda que a nossa vida causa impacto. Que a nossa vida influencia quem está à nossa volta. Por isso a pergunta, como nós estamos vivendo hoje? Há um sociólogo chamado Peter Berg que diz o seguinte, que uma das lacunas, ele chama até de buraco das gerações mais jovens, é que nessa geração a gente não percebe que a vida é além do hoje. Então, se a vida não é além, se a vida é só o hoje, a gente está mais preocupado no hoje e não na consequência daquilo que está sendo gerado. Por isso que é uma geração que tem dificuldade com responsabilidades, porque está muito mais preocupada com a experiência hoje. Mas essa mensagem e esse conceito nos leva à reflexão de que o que eu faço, e qualquer coisa que eu faço, impacta quem está à minha volta. Influencia quem está. Nós acabamos sendo tóxicos e produzindo muito lixo no sentido literal e no sentido metafórico. Por exemplo, os meus relacionamentos, no meu casamento, no trabalho. E eu não penso de que forma a minha vida influencia essas pessoas. A gente não pensa como nós estamos vivendo hoje. Você parou para pensar no seu comportamento depressivo? Já parou para pensar que a sua ansiedade contamina quem está do seu lado? Já parou para pensar que o seu criticismo, a sua amargura, influencia quem está à sua volta? Já parou para pensar que os seus defeitos impactam quem está à sua volta? Que as suas manias irritam profundamente quem está próximo de você? Que essa maneira doida, louca que você vive está influenciando e você não percebe, porque a gente não para pensar nisso. Eu tenho um hábito de roer cutícula, já melhorei muito, muito. Eu mesmo estava ali, vi uma bem sequinha, eu pensei assim, essa eu vou ficar para depois, né? E sempre estava assistindo jogo de futebol e o meu time, nos últimos anos, tem me dado só desgosto, que é o São Paulo, então minhas cutículas estão indo embora. Então sempre assisti o jogo ali, cutícula, até que passou algum tempo, a escola do meu filho mais velho me chamou a Aline numa das reuniões, falou assim, vocês já deram uma olhada na mão do filho de vocês? Dá uma olhada. E quando eu olhei e vi que as cutículas dele estavam iguais à minha, quando ia tomar banho dava aquele choque, tanto que eu comia a cutícula, quando caía sal na hora de temperar a salada, ardia. Eu comecei a pensar que o que eu faço, e principalmente os meus defeitos, a conta deles também é paga pelas pessoas que estão à minha volta. Nessa sociedade egoísta, a gente acha que não. A gente acha que não, tudo é para nós, tudo é gerado na cultura hedonista, antropocêntrica, o ser humano é o centro, só que ele não pensa que ele influencia, que nós, seres humanos, estamos constantemente influenciando. No trânsito, quando eu dirijo, se eu reclamo, se eu xingo, se eu trato bem ou não uma pessoa, tudo que eu faço, tudo, e esse é um conceito muito importante, precisa ser refletido se está influenciando ou não pessoas à minha volta. Tudo. Não queira achar que não, que você está autônomo, independente. Não, você causa impacto. E isso se aplica às esferas da nossa vida. Brennan Mann tem um texto, a gente não encontra essa frase num dos seus livros, mas num texto dele avulso, ele diz o seguinte: toda mudança na qualidade de vida de um cristão deve ser resultado de uma mudança em sua visão da realidade. Ou seja, a experiência que ele tem com Deus
deve também mudar a sua visão da realidade social, política, ambiental, espiritual, relacional, afetiva, porque não adianta nada a gente estar aqui, reunido, domingo após domingo, muitos estão viajando e talvez vão ouvir essa mensagem depois pela internet, se essa mensagem e aquilo que você tem ouvido nessa comunidade, nesses últimos anos, não mudar a sua visão da realidade, não mudar a maneira que você enxerga as pessoas e principalmente a consciência de que esse evangelho impacta toda a sua vida. Se não fizer de você um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um parceiro melhor, uma parceira melhor, um amigo melhor, isso é religiosidade. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ser só uma sese espiritual. O que é? Uma transcendência espiritual aos domingos, mas que não vai ter nenhuma mudança significativa nas esferas da sua vida. Agora, há um outro princípio que diz respeito, e aqui nós estamos migrando também essa ideia da sustentabilidade, com a preocupação com a geração futura, e há um princípio bíblico com isso, que diz respeito ao seguinte: a questão é, o que eu estou construindo com a minha vida vai durar para o futuro? Qual é o legado, herança que eu estou deixando para os meus filhos, para a minha família e para aqueles que eu amo? O que eu estou deixando impresso nas minhas relações? Havia uma propaganda alguns anos atrás, na década de 80, final da década de 80, que fazia uma crítica muito grande à questão do descarte de pneus. Os mais antigos vão lembrar dessa propaganda, que mostrava um lugar cheio de pneus, uma montanha de pneus, com laços de presente e um cartão. E no cartão, assim, dizia lá, de fulano para ciclano, de papai para minha filha tal. Porque era uma crítica que naquela época, assim talvez como hoje, não havia preocupação em reciclar, em fazer reuso, reutilizar aquela borracha. E mostrava aquele lugar, um despejo no Paraná, fazendo uma reflexão sobre o que nós fazemos hoje impacta as gerações futuras. Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a ter uma relação com o lixo diferente. Se você puder, e quem morar na Zona Norte, sentido ali, Porto Feliz, olhe para a sua esquerda e veja o tamanho do lixão de Capela do Alto. E perceba que aquilo ali é a herança que nós estamos deixando para gerações futuras. E biblicamente, essa reflexão, ela é maior, ela é ampla, está inserido o conceito do meio ambiente, porque é fundamental, mas ela se estende a tudo. De que forma a minha vida está fazendo diferença na vida das pessoas, e que marcas eu vou deixar através daquilo que eu chamo de legado. E aí você pode perguntar, o que é legado? Brennan diz o seguinte: legado é o que a morte não leva para o caixão, é o que nós deixamos. E aí a reflexão, o que os meus filhos vão receber de mim como legado? Honestidade, caráter, atitude. O que eles vão receber de mim, não só do ponto de vista material, porque a gente se preocupa com isso. Todos nós devemos até nos preocupar com isso, mas vai além. É o legado que nós deixamos impresso na vida das pessoas. Há uma reflexão sobre essa questão do legado interessante, que diz o seguinte: existem 3 tipos de legado. O legado benéfico, é o legado positivo. A gente lembra, por exemplo, dos nossos pais, dos nossos avós, das histórias que nós temos, e quanto isso influencia a gente, não é verdade? Como que deixaram impresso em nós. Não sei se você tem essa percepção de como os nossos antepassados deixaram marcas em nós, influenciaram positivamente um avô, uma avó, uma mãe, um pai. A gente tem legado benéfico, a gente tem em nós coisas boas, não é verdade? Mas há um segundo tipo de legado, que é o legado funesto, é o legado negativo. E aí talvez você pode ter na sua história familiar o exemplo de pessoas que deixaram um legado negativo, não só nas suas construções afetivas, relacionais, mas no seu comportamento com a sociedade, nas suas relações com o meio ambiente. E eu acredito,
Se nós não tomarmos consciência de que o meio ambiente também é uma vida espiritual, ou é uma disciplina espiritual, o nosso lixo é um legado funesto. É um legado negativo. Agora, há um terceiro tipo de legado, que é não ter legado nenhum. Não ter nada. Acho que a maior tristeza do ser humano é não ter nada, não deixar marcas nenhuma. E essa sociedade single, que é a sociedade baseada no desejo do indivíduo, é uma sociedade que não está preocupada com aquilo que está em torno dela. Só que ela não imagina que ela não está deixando marca e legado nenhum, em construção nenhuma. Por isso a reflexão de que o que eu estou fazendo influencia as pessoas e é marcado e é deixado como legado na vida das pessoas que estão à minha volta. Há uma frase do Brennan Manning, eu quero fazer aqui já uma conclusão da mensagem, que diz o seguinte: quero me livrar de minhas feridas e não transmiti-las como legado aos meus filhos. Eu acho isso demais. O quanto que nós, inclusive o Brennan Manning diz isso, infligimos feridas nas pessoas, e o quanto nós reproduzimos as nossas feridas e transmitimos aos nossos filhos. Vou contar uma experiência pessoal para você que eu contei lá no Hub São Roque hoje. Meu pai, um cara muito legal, mas nos deu uma educação muito sistemática. Meu pai é um cara extremamente pontual, preocupado, um cara estratégico. Então, ele é tão pontual que quando a gente era criança, na época meu time nos dava alegria, na década de 80, muita alegria, nós íamos assistir jogo do São Paulo no Morumbi, nós chegávamos antes da polícia militar. Nem a cavalaria tinha chegado, nós tínhamos chegado lá. Um isoporzinho com a comida, não tinha ninguém, chegava lá, o jogo era 4 horas, chegava às 11h30 da manhã, 11 horas. Tudo para assistir o lugar certinho, entrar sem fila, porque fila é perigoso. E a gente entrava no estádio, a gente ia lá numa quina do estádio do Morumbi, lá em cima, longe da torcida organizada, longe lá, porque ali se tivesse briga, a briga não chegava, e nós fomos assim. Tudo com medo, com receio, entrávamos estrategicamente. Terminava o jogo, nós não éramos os primeiros a sair. Tinha que esperar todo mundo ir embora, acabar a fila, e nós íamos, porque daí não tinha fila no estacionamento, e podia ir tranquilamente embora. Foi educado assim. Os meus filhos, vamos no estádio. Como que nós fazemos? Eu faço as mesmas coisas. Só que daí ontem, nós fomos assistir o São Bento, porque o São Bento dá mais alegria com o meu time, o São Paulo. Como todos os jogos, o que eu faço? Cheguei antes, bem antes, entramos na arquibancada. Eu não tinha pensado nisso, eu confesso, fui repetir isso hoje de manhã. E fui na quina da arquibancada, lá no cantinho, porque eu sempre assisti jogo com meu pai naquela quina. Só que o Theo é totalmente diferente de mim. O Theo falou: não, pai, vamos lá, tem um bandeirão, vamos no meio da torcida. E o Luca quietinho: ah, pai, tá bom aqui. Não, pai, vamos lá no meio da torcida, porque lá é legal, o agito tem barulho, tal. Eu falei: não, lá é perigoso, porque daí se sai uma briga, a briga aqui está mais fácil, está de proteger. Tal. Eu fui criado nessa cultura de insegurança. E o Theo: não, vamos, daqui a pouco contaminou, influenciou o Luca. Luca: pai, vamos. E eu fui. E foi uma coisa maravilhosa. Foi uma coisa fantástica. O bandeirão subia, eles gritavam. Na hora do gol, o Theo tirou a camisa, balançou. Eu olhei do lado: quem que te ensinou isso, rapaz? Porque ficava ali contido. Essa relação traz mudança também. Porque eu não posso transmitir para ele o que eu recebi, com todo o cuidado do meu pai, claro, mas os meus medos, os meus receios. Isso se aplica às esferas da nossa vida. E aqui eu termino essa mensagem. Você não poderá deixar um legado que permaneça sem ter Jesus na sua vida, porque Cristo é o maior legado. O que eu posso deixar para os meus filhos é a minha experiência com Deus marcada na vida deles. Um legado não é instantâneo, ele é construído através de anos e precisa de atitudes ao longo dos anos, de comportamento, para que as pessoas façam essas conexões. 1 João capítulo 2, versículo 17 diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Lembra que eu disse que a gente aprendeu que a gente é cidadão de fora e tudo aqui é ruim? Não, o que é ruim aqui é a nossa natureza. A palavra concupiscência é desejo humano, desejo carnal.
desejo das entranhas. O texto não fala da terra, o texto fala além. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O legado de Cristo é o legado da eternidade. E se há um legado da eternidade, há uma preocupação com aquilo que Deus me estabeleceu como cuidado e vocação. Começa em todas as áreas da minha vida, inclusive o meio ambiente. É uma disciplina espiritual. Então, amanhã, quando você chegar na sua casa e for tirar o lixo, perceba que o seu lixo também é um legado. Vou te dar uma dica aqui, siga lá nas redes sociais um projeto chamado Casa Sem Lixo, uma pastora da nossa igreja, Nicole, lá de Florianópolis, um amigo contemporâneo de seminário, começou um projeto chamado Casa Sem Lixo. Ouça a live de quarta-feira, busque alternativas para não produzir lixo, porque isso é uma atividade, uma disciplina espiritual. Agora, perceba que esse conceito se aplica a áreas da nossa vida, a esferas da nossa vida, como relacionamento, casamento, amizade e tudo mais. Eu quero terminar dizendo o seguinte: várias vezes as pessoas me perguntam assim, o que mede a vida do ser humano? O que mede a nossa vida? Qual que é a medida da nossa vida? Os nossos títulos, será? Será que são se referem à nossa formação acadêmica? Será que no final da nossa vida a gente vai poder dizer que academicamente a gente foi reconhecido, que nós lemos tantos livros, a gente produziu material acadêmico? Será que a vida é reconhecida por tanto de bitcoins que a gente vai arrecadar ao longo da vida? Porque a gente não sabe até lá se vai ser moeda ou bitcoins, né? Será que o que reconhece a vida do ser humano são os likes, aqui muito parecido com o episódio de Black Mirror, né? Pontuação, como no Uber? Será que a nossa vida é reconhecida pela nossa imagem pública, virtual? O que mede a vida do ser humano? Nesses 14 anos de ministério, eu digo sempre o que vou dizer agora. O que mede a vida do ser humano é a nossa relação com Deus e a forma que essa relação com Deus impacta a vida das pessoas. O que mede a vida do ser humano é a nossa relação com Deus, vertical. E de que forma a minha relação com Deus impacta a vida das pessoas que estão à minha volta. Sintetizando, o que mede a vida do ser humano é a cruz de Cristo. O que mede a vida de um indivíduo é a cruz. Eu posso me preocupar como pai dos meus filhos, que eles tenham uma vida estável, que eles, infelizmente, torçam para o mesmo time que eu. Eu posso me preocupar com a saúde deles e faz parte da minha responsabilidade, mas a maior influência que eu posso deixar para os meus filhos é que a minha relação com Deus influencie também a minha relação com eles. Porque se isso não acontecer, a minha medida não é a cruz. A minha medida não é a cruz. Eu queria terminar essa mensagem convidando você para orar, fechando os teus olhos, e você pensar na maneira que você vive, e de que forma isso influencia as pessoas, e qual é o legado que isso deixa àqueles que estão à sua volta. Senhor, o Senhor sabe de quantas falhas nós temos, quantos defeitos todos nós possuímos. Conhece os nossos pensamentos, os nossos segredos, as nossas omissões. Conhece, ó Deus, os nossos sentimentos e sabe o quanto nós temos falhado. A gente vive uma rotina, uma loucura que não dá tempo para pensar em nada, que nós não pensamos que o que estamos fazendo está marcando, influenciando quem está à nossa volta. E o pior, ó Deus, nós sequer pensamos o que vamos deixar para as pessoas como legado. Por isso, ó Deus, nós queremos nos esconder, nos encontrar na cruz e ter a cruz como medida para a nossa vida e ter a nossa relação com o Senhor, a expressão da nossa intimidade e na relação com as pessoas, a demonstração prática dessa relação.
Por isso, Senhor, no nome de Jesus, que essa palavra, Deus, impacte a nossa vida, a começar pelo lixo de casa, a começar com o cuidado, com a consciência ambiental, a começar com o casamento, a começar na relação com os filhos, a começar com a relação com a comunidade, a começar com a relação na sociedade, em todas as esferas da nossa vida. A consciência de uma vida transformada pela cruz de Cristo e do cuidado, da mordomia que devemos ter em cada área, inclusive com a criação. É a minha oração, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.